Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula com o professor Lucas Skywalker. Então nessa aula, a primeira parte, exercícios parte 1. Então a gente vai resolver exercícios de geradores elétricos, Eu selecionei nessa primeira parte aí 7 exercícios para a gente poder resolver, tá ok? Então parte 1 de exercícios, como são um total de 13 exercícios, então na primeira parte, nesse vídeo a gente vai fazer então 7 exercícios, vamos resolver 7 exercícios. Referentes às aulas de teoria que nós já vimos, Se você não viu essa aula de teoria, tá? Dá uma olhadinha no canal que lá tem as aulas de geradores elétricos parte 1 e parte 2, tá? Então essa aula é de exercícios parte 1, beleza? Então vamos começar então, vamos lá. Então a primeira questão fala o seguinte, Vamos lá, da UCMG. Uma bateria de automóvel apresenta a curva característica a seguir. Então tá aqui a curva do gerador, Então vamos lembrar que a curva do gerador, um gráfico, É uma reta decrescente. E esse gráfico é um gráfico de tensão por corrente, A tensão as unidades de medida, a tensão está em volt, a corrente está em ampere. E nessa questão ele pede para você a FEM, Ele quer a FEM, que é o Ezinho lá. E pede também para você a resistência interna do nosso gerador. Então a FEM, cara, é bem fácil. A FEM, na verdade, se você lembrar da teoria lá, a FEM é o ponto onde a reta corta o eixo Y, Que nesse caso aqui é o U. Então, na verdade, a FEM ele vai ser, na verdade, 12 volts. Então, automaticamente, a sua FEM ela vai ser 12 volts. Então, bem tranquilo aí, certo? FEM nós já encontramos. Se você quiser fazer pela equação do gerador, você pode fazer. Porque, na verdade, esse ponto aqui da minha reta, que deu 12, ele, na verdade, é quando você faz o I igual a zero. Quando o I é zero, o vale 12. Então, se você aplicar a equação do gerador, você pode fazer U igual a I menos R vezes I, Aí o seu I seria zero. Então, automaticamente, o seu U ele vai ser igual ao E. Como naquele caso o U ele vale 12, então automaticamente o meu E vai valer 12 volts, tá? Então você poderia fazer também dessa maneira, tá? Mas não precisa, tá? Acho que é mais fácil olhar o gráfico e já era. E para você encontrar a resistência interna da bateria, você pode fazer duas coisas. Você pode usar a tangente do ângulo alfa, que está aqui, Então aqui é um triângulo retângulo. Então a gente pode calcular a tangente ou pode aplicar também na equação do gerador, tá? Eu acho mais fácil a gente calcular a tangente, Embora alguns alunos não gostem de fazer, de calcular, de aplicar a trigonometria aí com física, Mas é muito útil, tá? Então a tangente de alfa, ela vai ser cateto oposto, a medida do cateto oposto pelo cateto adjacente. Ou seja, no caso do nosso triângulo ali, o cateto oposto ele vale 12, Que é 12 menos 0. Pegando esse ponto aqui em cima, Ele vale 12. Então 12 dividido pelo cateto adjacente. O adjacente na figura, ele vale 4. Então é 12 por 4. Tá? Então a resistência interna da nossa bateria vai ser de 3 ohm. Tá aí, 3 ohm. Ok, pessoal? Então a nossa resistência interna vai ser 3 ohm. Ok. Então é uma questão simples, não é muito difícil, Só para a gente poder realmente usar a equação do gerador e também aplicar aí os conceitos de tangente na curva do gerador, ok? Então a resposta certa aí é a letra D, Olha lá, 12 volts e 3 ohm. Beleza? Bom, sem mais delongas, questão 2. A 2 fala o seguinte: a diferença de potencial obtida nos terminais de um gerador em circuito aberto é 12 volts. Ou seja, quanto que ele vai ser aberto mesmo? Ele vai ser aberto quando o U for igual a E, Então, quando o U for igual a E, ele vai estar aberto, não tem corrente elétrica. Então, ele fala que o U é igual a E e vale 12 volts, ok? Quando esses terminais são colocados em um curto-circuito, a intensidade da corrente elétrica fornecida pelo gerador é 5 A. Então, 5 amperes, Então, se ele está em curto-circuito, vamos lembrar, curto-circuito, famoso ICC, Ele fala então que vale 5 amperes, 5,0 ampere. Ok? E ele te pergunta, então, lá nessas condições, quanto vale a resistência interna do gerador. Então, ele quer o Rzinho. Bom, essa questão, na verdade, ela te propõe só você lembrar qual que é a fórmula de ICC. Como é que eu acho a corrente de curto-circuito? O ICC passa a fazer E sobre R.
Moleza. Então você já tem a gente tem já, né, o E, certo? Temos o ICC. Então para você achar o R, molezinha. Ou seja, o ICC vale 5, o E ele vale 12, e o R você quer saber. Então o seu R ele vai ser 12 dividido por 5, que aí vai dar pra gente 2.4 ohm. Tá aí. Esse é o valor de R. Ok? Então, resposta letra A. Bom, pessoal, primeira parte tranquilo, né? Vamos lá, vamos sem mais delongas para a questão 3. Né? Então, a questão 3 fala o seguinte, né? Ele nos dá um gráfico aí, né? Do gerador, né? Uma reta decrescente, certo? Então, temos aí, ó, decrescente, gráfico de U por I, certo? E ele fala lá, dada a curva característica do gerador, determine letra A resistência interna do gerador. E letra B, pergunta a fém do gerador. Bom, então a letra A ele quer o Rzinho. E na letra B ele quer a fém. Certo? Bom, para achar o Rzinho a gente pode também novamente usar a tangente, né? Só que agora toma cuidado que a nossa reta ela não está tocando o eixo Y nem o eixo X, né? Na verdade ela continua aqui e ela continua para cá. Só que a gente não tem esses pontos, né? Que seria na verdade a fém, né? E aqui embaixo, quando ele toca, a gente tem que lembrar pela teoria que quando toca aqui no eixo X é o ICC, né, que vale I sobre R. Só que nós não temos esses pontos, mas ele me deu aí 2 pontos, né? Esse ponto aqui e esse ponto. Dá então para nós calcularmos aí a resistência interna, novamente aplicando a tangente do ângulo alfa. Então agora aqui você vai pegar esses 2 pontos, vai traçar o seu triângulo retângulo e vai cavar aqui o seu ângulo alfa. Tá lá, então tracei o triângulo retângulo usando os 2 pontos. E agora calcula a tangente do ângulo alfa de novo. Então a letra A aqui, né? Vamos fazer a letra A. A minha resistência interna, ela vai ser igual a tangente de alfa. Então a minha resistência interna vai ser o cateto oposto, né? Pelo gráfico ele vale 24 menos 12, né? Então ele vale na verdade 12. E o adjacente ele vale 8 menos 4, então 4. Então, cateto oposto 12 por adjacente que é 4. Então 12 por 4. Novamente, teremos lá nossa resistência interna de 3,0 ohm, ok? Então tá aí. Bom, e a letra B, ele pediu pra gente calcular a fém. Para calcular a fém, você pode agora escolher um dos pontos que você tem aqui, porque para cada ponto que o gráfico te deu, você tem um valor de corrente e um valor de tensão. Então você pode escolher um dos pontos e aplicar, por exemplo, a equação do gerador. Né? Eu quero achar a fém. Qual que é a equação do gerador? Né? Vamos lembrar. U igual a E menos R vezes I. Então vamos escolher um ponto lá. Vamos escolher, por exemplo, esse ponto aqui, certo? De baixo. Esse ponto, ele é 8 em I e ele é 12 em U, certo? Como se fosse X e Y, né? X e Y. Só que o nosso caso aqui vai ser I, né? E U. Ok? Então quando o I for 8, a nossa tensão vai ser 12. Então a gente vai substituir esses valores lá na equação. Então quando o meu I for 8, o meu U vai ser 12. Isso é igual a E menos o R vezes I, né? O R nós já encontramos na letra A, que vale 3, né? Então 3 vezes 8 aí. Então a gente teria que primeiramente encontrar a resistência interna para depois, né, achar a fém nesse caso, tá? Então ficou 12 igual a E menos 3 vezes 8, 24. Conclusão, o nosso E ele vai ser igual a 12 mais 24, que dá 36 volts. Tá aí, moçada. Então, nossa fém vai ser 36,0 volts. Procura colocar a casa de precisão igual ele coloca, tá? Se ele colocou 4,0, 12,0, 8,0, você põe também lá, ó, 3,0 e você põe também 36,0, tá? Que é como se fosse uma precisão das medidas, né? Em relação aí ao exercício, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a questão 4.
da FEI, né, São Paulo, questão 4 fala o seguinte. Ele pergunta para você a intensidade da corrente no circuito abaixo. Beleza, molezinha, só aplicar a lei de Pouillet, né? Que nós também já vimos na teoria lá, nas aulas anteriores, aí, parte 1, parte 2 de teoria, tá? Então se você não viu, por favor, dá uma olhadinha lá, que lá eu explico legal como é que funciona a lei de Pouillet para circuito simples, que é o caso aqui. Então a lei de Pouillet fala o seguinte, vou usar a lei de Pouillet. Fala que a minha corrente no circuito simples vai ser a FEM, né? Ou a somatória de FEM, se eu tiver mais de uma FEM, né? Então, a FEM dividido pela resistência equivalente mais a resistência interna do meu gerador. Tá? Aqui onde está a FEM, moçada, eu posso ter uma somatória de FEM, tá? Se essas baterias estão em série. Tá? Na próxima aula aí, futura aí, né, uma próxima aula de teoria, eu vou explicar a associação de geradores, tá? Tanto em série quanto em paralelo. Ou seja, quando eu associo pilhas em série e em paralelo, tá bom? Qual que vai ser a FEM equivalente. Mas a priori, temos uma FEM só aqui, né? Que é 10 volts. Ok? No caso aqui, ele não me diz quem que é interno, quem que não é. Então, a gente vai considerar como se fossem duas resistências em série, né? Então, você tem aqui, ó, aliás, dois resistores em série. Tem esse daqui e tem esse daqui. Então, aplicando a lei de Pouillet, né, a gente não vai ter nem assim um Rzinho interno aqui, né? Então basta só somar aqui, né? Quanto que é o R equivalente entre 10 e 10, quando eles estão em série, né? Você soma as resistências, né? Então a nossa FEM vai ser 10 dividido por 10 mais 10, né? Ou seja, estou considerando aqui que o R equivalente é 10 mais 10 e o R interno não tem, né? Aqui é como se fosse um gerador ideal, né? Ele não mencionou mais nada sobre o gerador, tá? Ok, então o nosso I ele vai ser 10 dividido por 20. Então o nosso I, vamos cortar o 0 com 0 aí. Meio, né? Meio ampere. Então 0,50 ampere. Tá aí, ó. 0,50 ampere é a nossa corrente. Uma questão ligeiramente fácil. Ok? Bom, sem mais delongas, vamos para a questão 5. Vamos até a 7. Questão 5. Ok. Bom, a questão 5, vamos lá, fala o seguinte, é a mesma questão, né? Opa, a questão 5 é a mesma questão. Então, já fizemos ela, vamos para a questão 6. Acho que sem querer eu repeti aqui. Então, vamos para a questão 6, certo? Menos mal. A questão 6 fala o seguinte, vamos lá. No circuito da figura, a intensidade da corrente através do amperímetro. Então agora aqui a gente está entrando um pouquinho lá, né, na parte de instrumentos de medida, né? Então temos aqui o amperímetro. Ó. O amperímetro ele mede uma corrente de 3,5 ampere. Então corrente do amperímetro que passa pelo amperímetro 3,5 ampere, ok? Beleza. Quando a chave S está aberta, então ela está aberta, né? Tá aqui, ó, a chave S está aberta, né? Fechado você liga um pontinho no outro, aberto você deixa assim, ok? Então esse I é para chave aberta. Beleza. Muito bem. Bom, desprezando-se as resistências internas do amperímetro e da bateria, calcule a intensidade da corrente no amperímetro em amperes quando a chave estiver fechada. Então ele quer saber o I do amperímetro para a chave fechada. Beleza? Muito bem, vamos lá então. Bom, o que a gente pode encontrar com a informação que ele nos deu, né? Ele falou pra gente que quando a chave estiver aberta, né, a corrente que passa pelo amperímetro ela vale 3,5 ampere. Então quando a gente tiver a chave aberta, né, temos aqui a FEM, né? Temos aqui a bateria do gerador, polo positivo, polo negativo. Vamos desenhar aqui a corrente. A corrente vai sempre do mais para o menos, né? Externamente ao circuito, a convencional. Então essa ela vai corrente, né? Com a chave aberta, ela vai passar, vai para cima, né? Sentido horário aqui. Não vai passar pelo meio do circuito que está aberto, né? Ela passa pelo de 5 ohm, certo? Volta aqui, passa pelo amperímetro, né? Que está aqui e retorna aqui para o gerador e vai fazendo esse ciclo que está aqui. Então vamos esquecer esse meio, esse miolo aqui. Então nosso circuito, na verdade, é por onde passa a corrente. Então nós temos duas resistências aqui, né? Aqui, certamente, esse 1 ohm aqui, moçada, ele é a resistência interna do meu gerador. Então dá pra gente achar a FEM aqui,
Porque para a gente poder achar a corrente quando tiver fechada a chave, a gente vai ter que achar a FEM primeiro. Então, com essa informação que ele me deu aqui de corrente para a chave aberta, eu vou achar a FEM, tá? Bom, então eu vou aplicar de novo a lei de Pouillet, né? Então, aplicando a lei de Pouillet, perdão, a lei de Pouillet, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que I é igual a E sobre R equivalente mais R interno da bateria. Então o nosso I a gente tem, né? Que é a leitura, que é a corrente que o amperímetro está lendo é a corrente total do circuito aqui para a chave aberta. Então 3,5 é igual a E, que eu quero achar a FEM, sobre R equivalente mais Rzinho. O R equivalente no caso aqui seria só o 5 ohm, no desenho, né? Só o 5 ohm, tá? E o Rzinho da bateria seria esse 1 aqui, tá? Ok? Então, vamos lá. Aliás, ele falou no exercício ali o seguinte, ó, desprezando as resistências internas do amperímetro e da bateria. Então, na verdade, esse 1 ohm aqui, né, ele não é interno não, ele é uma resistência qualquer mesmo, tá? Esse 1 ohm é uma resistência qualquer do circuito, tá? Uma resistência externa. É que geralmente valores de Rzinho interno são pequenos, né? Eles são até 1, 2, 1 ohm. Então eu supus que fosse, mas não é, tá? Ele fala no exercício que não é. Sem problema, não vai mudar nada, tá? Então voltando para a conta aqui, então esse R equivalente ele vale, como vai ficar em série, né? Porque é apenas um caminho, ó, vai ficar 5 mais 1 dá 6, né? E a minha resistência interna é 0, ok. Tá? Tanto faz, você poderia fazer 6, né? Que está em série com esse, né? Esse 5 aqui, o ohm, ele está em série com esse 1 aqui. Esquece o miolo, certo? Então, a corrente que passa pelos dois é a mesma, né? Então, eu estou em série. Ok? Então, você poderia fazer aqui embaixo na lei de Pouillet. Tanto faz, você poderia fazer 5 mais 1 aqui, ou você poderia 6 mais 0, a mesma coisa, né? Então, vai ficar 3,5. 3,5 igual a E sobre 6. Conclusão, a nossa FEM vai ser 3,5 vezes 6. Né? 3,5 vezes 6 vai dar 21, né? 18, 21, certo? Muito bem, então você passa aqui multiplicando, né? Aí vai dar lá 21. Então a FEM nossa vale 21 volts. Não esquece que é volt, hein? Embora seja força eletromotriz, mas a gente mede em volt. Ok? Bom, agora a gente faz para a chave fechada, né? Para a chave fechada, o que vai acontecer? Você vai ter então aqui, vou fazer até o circuito de novo, para você enxergar melhor. Você vai ter então a FEM aqui, essa resistência que não é interna, certo? Eu vou ter agora aqui esse miolo, que tem uma resistência de 5 ohm. O amperímetro, certo? E aquela resistência lá, também de 5 ohm. Vai ficar assim o circuito. Bom, agora, o que vai acontecer? A hora que eu ligar a chave S, a minha corrente que vai vir aqui do gerador, né? Ela vai se dividir. Eu vou ter uma corrente I1 aqui e uma corrente I2 aqui. Ou seja, nesse nó que está aqui, ó, nesse notezinho aqui em cima, essa corrente total ela vai se dividir em 1 e 2. E aí esse I2 passa pelo 5 ohm, esse 1 passa pelo 5 ohm, e ambos se encontram nesse nó aqui novamente, regenerando a minha corrente total I de novo e vai para o gerador, tá? Então agora houve uma divisão de corrente aqui. No caso, I1 é igual a I2, né? A gente pode até afirmar isso já, por quê? Porque as resistências são iguais, tá? Então, com uma tensão aqui no de 5, nesse de 5 é igual a nesse de 5, né? O U é igual, o R é igual, então o I só pode ser igual. Beleza? Eles estão em paralelo aqui, ok? Então, agora você aplicando a lei de Pouillet, você acha, né, a corrente do amperímetro. Né? Vamos chamar de linha, né? Vamos chamar de linha. Então, vamos chamar de I a linha, né? Melhor, tá? E a mesma coisa, né? Então, I, a linha vai ser a FEM dividida pelo R equivalente mais o Rzinho, né? No caso, o Rzinho a gente não tem, mas agora o R equivalente mudou, né? Porque como esses dois caras estão em paralelo,
né? Eu tenho que fazer o quê? Calcular aqui esse R equivalente entre esses dois resistores em paralelo, né? Vai dar um R equivalente parcial aí, moleza, né? Como eles são iguais, basta pegar o valor de 1 e dividir pelo número de resistores iguais, né? Então 5 por 2, nosso R equivalente parcial, eu vou chamar de R equivalente linha, ele vai ser 2,5 ohm, tá? Ok. E aí o que aconteceu? Esses dois que eram de 5, eles viraram um de 2,5. Então esse 1 de 2,5, ele vai estar em série com esse cara aqui, ó, com esse 1, né? Com esse 1 que está aqui próximo ao gerador, ok? Então na verdade, o que vai acontecer? Né? A minha corrente nova no amperímetro, ela vai ser a FEM, que é 21, sobre o R equivalente, né? O R equivalente agora nesse caso, ele vai ser 2,5 mais 1, que dá 3,5. Beleza? Então vai ficar 21 sobre 3,5 mais 0. Tá bom? Então aqui embaixo você pode até... Não precisa nem diferenciar, moçada, né? Não é muito necessário diferenciar o R equivalente externo do R interno. Você pode também fazer aqui só, né, na parte de baixo, uma somatória das resistências aqui, tá ok? Ou seja, calcular o R equivalente geral de tudo, né? Também funciona, tá? Eu não sou muito chegado em ficar distinguindo, né? Mas enfim, porque no fim você vai ter que encontrar o R equivalente, né, de tudo, então não faz muito sentido, tá? Então a minha corrente, linha que passa pelo amperímetro, vai ser 21 dividido por 3,5, que é a mesma coisa que 210 dividido por 35. Que no caso aí vai dar, né, se eu não me engano, 6, né? Seria 5,30 sobre 3, 18 com 3, 21, isso mesmo. Então a minha corrente nova do amperímetro vai ser de 6,0 ampere. Tá aí. 6 ampere. Beleza? E para fechar essa primeira parte de exercícios, né, essa primeira rodada de exercícios, a gente vai fazer o set da UFR-RJ, né, Federal Rural do Rio de Janeiro. Aqui só para poder complementar aqui, né, a letra correta, né, é a letra C, tá? C de Clara, my girlfriend. Bom, e agora temos a 7. A 7 é muito parecida, né? Ela fala o seguinte: no circuito representado abaixo, a força eletromotriz do gerador vale 30 volts. Ok. Então, a FEM vale 30 volts. Certo? E ele pergunta para você a intensidade da corrente elétrica que passa pelo resistor de 5 ohm. Ele quer que passa pelo resistor de 5 ohm. Então, vamos lá, né? Tem aqui nosso gerador, né? Então, polo positivo, polo negativo. A corrente vai estar no sentido, a convencional, no sentido horário, né? Do mais para o menos, né? Então, o que você percebeu aqui? Que a corrente que passa pelo resistor de 5 ohm, que é o que ele está querendo, é na verdade a minha corrente total, né? Então, se eu encontrar a corrente total, eu acho a corrente que passa pelo de 5, tá? Bom, a gente pode aplicar a lei de Pouillet de novo, certo? Que é basicamente a lei de Pouillet, moçada, é uma outra forma de você colocar a lei de Ohm, tá? Que é U igual a RI, só que no caso aqui vai ser E, né? Então não mudou muita coisa não, tá? De forma geral, a gente pode até colocar a lei de Pouillet assim, ó. A gente pode colocar aqui o I, ele vai ser o E sobre a somatória das resistências ali que estão, né, no meu circuito, tá? Como eles estão tudo em série, né? Ok? Aqui, esse R aqui é tudo R em série, tá? Tudo em série. Então não vale somar esses 9 que estão aqui não, tá? Então primeiro você tem que fazer aqui, ó. Você tem que fazer o R equivalente entre esse 9 e esse 9. Aí você pode somar tudo, tá? Então só pode somar aqui quando for tudo em série, tá? Esse somatório de R aqui. Toma cuidado aí para não errar na fórmula, tá? Bom, então assim, eu calculando aqui, né, esse R equivalente nesse trechinho, né, nesse circuitinho, eu vou ter que o R equivalente só nesse trechinho, ele vai ser 9 por 2, né? Ou seja, eu vou ter um R equivalente ali, que vai ser 4,5 ohm. Quando eles são iguais, né, em paralelo são iguais, você pega o valor de um deles e divide pelo número de resistores que são iguais. No caso, você tem dois iguais, né? Então é 9 por 2. E agora, aplicando a lei de Pouillet, a gente vai encontrar aqui o nosso I
vai ser o E, que no caso é 30 volts, né? Dividido pela somatória dos R's. Então agora você vai somar. Meio mais 4,5 dá 5. Mais 5, opa, dá 10. Então o nosso I ele vai ser 30 por 10, ou seja, 3,0 ampere, né? Então 30 por 10, nosso I, né? Então o nosso I vai ser 3 ampere. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí, né? Muito obrigado por assistir mais esse vídeo aí nessa aula com exercícios de geradores, parte 1. Ok? Então te vejo no próximo vídeo, né? Na próxima aula, que é exercícios parte 2, que são um pouquinho mais complicadinhos do que esses daí, tá? Esses são mais básicos para a gente poder aplicar a lei de Pouillet e também tirar a resistência interna pelo gráfico e a FEM também. Belezinha? Muito obrigado. Tá? Não esqueça de compartilhar o vídeo, assinar o canal e também ativar o sininho para receber as notificações, ok? Um grande abraço e que a força esteja com você. Valeu!